Você sabe quais são os cuidados necessários após ser submetido a uma cirurgia oral? Geralmente, após a cirurgia, o paciente fica anestesiado. Por esse motivo, é importante ter muito cuidado e não ficar mordendo o lábio nem a bochecha, muito menos a língua, para que você não cause traumas indesejados. No primeiro dia, é normal haver um pequeno sangramento. Para que você não tenha um sangramento excessivo, é importante não fazer bochechos no primeiro dia após o procedimento. É muito comum, quando o paciente faz bochechos precocemente, remover o coágulo e causar um sangramento excessivo. Então, os bochechos só devem ser realizados a partir do segundo dia e, geralmente, o bochecho que a gente mais indica é o PerioGard, de 12 em 12 horas. Além disso, é muito importante fazer compressas geladas para evitar sangramento e inchaço. As compressas geladas devem ser aplicadas nas primeiras 24 horas, ou seja, assim que o paciente sair do consultório, ele já deve sair aplicando gelo e passar 48 horas utilizando esse gelo. Após esses 2 primeiros dias, o paciente tem que iniciar compressas mornas. Essas compressas vão ajudar a reduzir inchaço e vão melhorar a circulação sanguínea. Com isso, o paciente vai ter uma recuperação bem mais rápida. Caso você siga essas orientações e mesmo assim apresente um sangramento excessivo, é importante pegar uma pequena gaze, dobrar e colocar no local operado e deixar por volta de 5 a 10 minutos sem mexer. Após esse tempo, você pode remover essa gaze e o sangramento estará cessado. A posição de dormir também é muito importante. O paciente deve dormir sempre com a cabeça mais elevada, de preferência 2 travesseiros ou numa rede. Em relação à dor, é muito comum sentir uma dor de leve a moderada nos primeiros 3 dias, uma vez que foi feito incisões e manipulações teciduais. Para evitar uma dor excessiva, é importante que você faça uso dos medicamentos corretamente. O trismo, que é uma rigidez ou dificuldade de abrir a boca, é uma situação comum e você pode apresentar na primeira semana após o procedimento cirúrgico. O edema ou inchaço também é uma situação extremamente comum e que pode ser bastante reduzida com o uso das compressas que foi explicado anteriormente. Mas caso esse inchaço continue, é importante que você entre em contato conosco. Em relação à higienização, é importante que no primeiro dia não seja feito nenhum tipo de higienização. A partir do segundo dia, o paciente pode iniciar bochechos e escovações nos locais que não foram operados e a partir do terceiro dia, além de escovar os outros dentes, pode ser feitas pequenas escovações nos pontos, na região operada, para evitar o acúmulo de alimento. A medicação deve ser tomada da mesma maneira que foi explicado no consultório. Evite fazer substituição desses medicamentos, tomar de uma maneira que não foi explicada, não foi orientada, e também, se você não encontrar algum dos medicamentos, entre em contato conosco. Nos 2 primeiros dias, é importante que o paciente faça uso apenas de alimentos líquidos e pastosos, frios e gelados. Evite alimentos muito duros, evite mastigar em cima do local operado e, aos poucos, você vai voltando à sua alimentação, através de alimentos processados, alimentos feitos em panelas de pressão. Na maioria dos casos, o paciente precisa retornar 1 semana depois para a remoção dos pontos, mas em algumas situações, nós solicitamos que o paciente venha antes ou até depois, 10 a 14 dias. Se você não sabe qual a sua data de retorno, entre em contato. Orientações pós-operatórias são muito importantes para que você possa ter uma excelente recuperação. Mas se mesmo assim você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço.